Oi galerinha, eu sou a Giovana e hoje eu vou te resumir o que era a arte da dança na Idade Média. Bom, a Idade Média se iniciou com a desagregação do Império Romano do Ocidente no século V, o que deu início a um processo de mescla da cultura latina, oriunda dos romanos, e da cultura germânica, oriunda dos povos que invadiram e instalaram-se nas terras que pertenciam a Roma, na Europa Ocidental. A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases, que são a Alta Idade Média, século V ao século X, e a Baixa Idade Média, século XI ao século XV. Durante a Alta Idade Média, a Europa passava pelas transformações derivadas da desagregação do Império Romano, e o feudalismo estava em formação. A Baixa Idade Média foi o período auge do feudalismo, e no qual a Europa começou a sofrer transformações oriundas do renascimento urbano e comercial. Então, teve seus movimentos artísticos, sendo assim um deles a dança, que passava por muitas coisas. Mas o que tem a ver a Idade Medieval com isso? Bom, a Era Medieval foi o responsável por uma ruptura brutal na evolução da dança. Antigamente, a dança era sagrada, e logo evoluiu para um rito tribal em honra aos deuses. Mas a Igreja Católica Medieval proibiu esse tipo de dança por não aceitar outras crenças, e a modernidade continuou o processo evolutivo apenas da dança recreativa. Essa dança era mal vista pelas autoridades eclesiásticas, pois era dançada como uma manifestação da espontaneidade individual. Percebemos então que a dança não foi integrada à liturgia católica, apesar de aparecer nas comemorações. Os ritmos passavam a ser variados, alternando os tempos lentos e tempos rápidos. A carola, dança da alegria, se tornou uma dança macabre, muitas vezes dançada em cemitérios. Dançava-se até para espantar uma epidemia. E foi nessa época que a única dança destinada ao espetáculo era a dança dos nobres. As outras danças eram como rituais. Foi nesse momento, entre os nobres, que apareceu o momo, um gênero de dança que serviu como base do futuro balé e teatro. Era uma espécie de carola, onde os participantes dançavam mascarados e disfarçados. Nos bailes de momos dançava-se a mourisca, uma dança importada dos árabes, em ritmo binário, marcada por batida dos pés ou dos calcanhares. Já no final do século XV, o momo estava estabelecido com firmeza nas cortes dos príncipes. Apresentava então diversos elementos dos balé, como dançarinos, cantores, músicos, carros e efeitos de maquirina. Mas faltava-lhes a alma do espetáculo, uma ação dramática, coordenada e a diversidade das danças. Voltando então, percebemos que a Idade Média, Idade Medieval, Era Medieval ou Medievo foi o período da história ocidental entre 476 d.C. e 1453. É o intermédio numa divisão esquemática da história da Europa, convencionada pelos historiadores em 4 eras: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esse período caracteriza-se pela influência da Igreja sobre toda a sociedade. Gostou? Essa é apenas uma parte da história da dança de um modo resumido, só para você entender melhor.